Olá a todos e todas, eu sou Tamires Queiroz, professora formadora da disciplina, junto com Fabiola Paz, e os tutores são Alan Ferreira, Cleiton Luiz e Alivaneide Nicolau. Quero começar dando alguns informes gerais. Primeiro, lembrem da entrega da documentação. Ela já está acontecendo e vocês devem providenciar isso o mais rápido possível. Não deixem para a última hora, para não acontecer com o que aconteceu em estágio 2. Então, providenciem, entreguem no polo para que a situação de vocês seja regularizada. Tá? A entrega da documentação também, ela vai estar condicionando a nota das atividades virtuais. As atividades virtuais a nota das atividades virtuais só serão postas após a regularização com a documentação. Tá? Lembrando que as atividades virtuais, elas são importantes para a entrega do relatório final. Só aceitamos o relatório final se vocês tiverem participado de pelo menos uma atividade virtual com nota diferente de 0. E, obviamente, isso tudo vai estar também condicionado à entrega da documentação. Então, vamos começar com uma breve explanação dos textos da semana. Os textos são Planejamento de Ensino, Peculiaridades Significativas, da professora Leal, e a importância do planejamento das aulas para a organização do trabalho do professor em sua prática docente, de Castro, Tucunduva e Arnes. Então, planejamento é algo que acontece no nosso dia a dia e a todo momento. Quando acordamos, nós já planejamos o que vamos fazer durante o dia. Quando temos um feriado prolongado, nós também fazemos um planejamento com relação ao que vamos fazer durante aquele feriado. Então, planejamento já é algo natural dos seres humanos. E ele demanda organização, sistematização, previsão, decisão e eficiência. Organização, claro, para você ter uma previsão do que vai acontecer, você saber os seus limites com relação ao que você quer fazer. Sistematização, para você saber as etapas em que aquilo vai acontecer. Previsão, para você conseguir ver à frente. Decisão, para você saber se aquilo é realmente importante ou não e se você pode trocar aquilo por algo. E eficiência, claro, para colocar tudo isso em prática. E planejar, segundo os autores do texto, é refletir sobre uma ação antes, durante e depois dessa ação ter acontecido. Então, planejamento, ele é algo que é feito antes, mas ele está sempre sendo reavaliado. Então, não é algo fixo e engessado. É algo que permite alterações durante o seu processo. Então, se no momento em que eu faço o meu planejamento e no momento em que eu estou colocando aquele meu planejamento em prática, eu vejo que não está dando certo, eu posso sim contornar ele, fazer ele de um novo modo. Mas para isso, eu preciso também ter colocado no papel uma possível saída para aquilo. E depois do planejamento, depois de eu ter colocado aquelas ações do meu planejamento em prática, eu posso reavaliar a situação e ver se realmente aquele planejamento saiu certo. Saiu do jeito que era esperado por mim. E aí, como eu já disse, o planejamento ele está no dia a dia e não deixaria de ser diferente numa sala de aula. Tá? O planejamento ele deve vir seguido. O planejamento de sala de aula deve vir sempre em todos os dias. Mas, afinal, eu devo fazer um planejamento ou um plano de aula? Primeiro, vamos tentar distinguir as duas coisas, né? O planejamento, segundo os autores, é um instrumento direcional de todo o processo educacional, pois estabelece e determina as grandes urgências, indica as prioridades básicas, ordena e determina todos os recursos e meios necessários para a consecução de grandes finalidades, metas e objetivos da educação. Em termos mais gerais, o planejamento ele é visto como algo a longo prazo e ali deve conter
todos esses passos. O que é que eu preciso? Qual é a minha urgência em estar fazendo aquele planejamento? O plano de aula é a sequência de tudo que vai ser desenvolvido em um dia letivo. Então, não é um planejamento que eu vou fazer para daqui a 2 meses. É um planejamento que eu vou fazer para os dias em que eu vou estar em sala de aula e tem que ser, não pode ser para um plano de aula para o final do ano, se eu estou no início. Eu tenho que fazer um planejamento para algo que eu vou colocar em execução logo. Porque aquele planejamento, ele envolve contextos sociais. E eu tenho que levar isso em conta no meu plano de aula. Então, se eu faço um planejamento hoje, no final do ano, aquele plano de aula, ele pode não ser bem visto. Então, eu preciso estar avaliando e reavaliando o plano de aula. Então, é a sistematização também de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem numa dinâmica de ensino-aprendizagem. Então, o plano de aula ele serve para o momento em que o professor entra na sala até o momento em que ele se retira daquela aula. E se eu vou fazer um plano de aula para um determinado conteúdo de geometria, então eu tenho que saber a duração daquela aula para que o meu plano de aula se encaixe naquela duração e não passe ou tenha um tempo menor e eu fique sem abordar o conteúdo durante muito tempo ou acabe me estendendo demais em coisas desnecessárias. Então, o plano de aula vai auxiliar o professor quanto a isso. Mas, afinal, para que serve o plano de aula, né? Então, ele serve para planejar e organizar o dia a dia em sala de aula. Se o planejamento faz parte do dia a dia de nós seres humanos, o plano de aula também deveria fazer parte do dia a dia do professor. Mas é mesmo necessário, mesmo eu já tendo experiência em sala de aula, eu preciso fazer esse plano de aula? Eu já tenho quase 10 anos em sala de aula, eu tenho muitos anos em sala de aula. Eu preciso mesmo estar fazendo esse mais um plano todo ano? Sim, porque a experiência que você tem não vai minimizar ou excluir a importância do planejamento e do plano de aula numa sala de aula. No plano de aula, nós vamos ter algumas etapas para a elaboração deles, né? Um deles são os objetivos. Então, muita atenção, peço muita atenção de vocês a isso, porque muitos têm dificuldade, tá? Os objetivos indicam aquilo que o aluno deverá ser capaz como consequência de seu desempenho em atividades de uma determinada escola, série, disciplina ou mesmo uma aula. O que isso quer dizer? Muitos utilizam o objetivo para dizer o que vai fazer em sala de aula. Então, por exemplo, levar os estudantes a reconhecer determinado conceito. Mas primeiro, você deve saber que ao final daquela aula, o seu aluno ele tem que saber o que ele tem aprendido no final daquela aula. E aí o verbo deve vir no infinitivo. Você pode usar compreender, entender, classificar. Qualquer um desses objetivos são bons para fazer objetivos de plano de aula. E lembrando que a ênfase dos objetivos do plano de aula está no estudante e não no professor. Então, eu não vou colocar nos objetivos a ação do professor. Eu vou colocar nos objetivos o que é que o meu estudante vai aprender ao final daquela aula. Outro ponto importante do plano de aula é o conteúdo. Então, o conteúdo é o conjunto de assuntos que serão estudados durante o curso em cada disciplina. Assuntos que fazem parte do acervo cultural da humanidade, traduzido em linguagem escolar, para facilitar sua apropriação pelos estudantes. Estes conteúdos são selecionados e organizados a partir da definição dos objetivos, sendo assim meios para que os alunos atinjam os objetivos de ensino. Então, o conteúdo ele é
um assunto que você vai estar abordando. Mas você tem que entender que num plano de aula, o assunto ele não pode ser muito abrangente. Ninguém consegue abordar um assunto inteiro em um único plano de aula, em um único dia de aula. Então, que parte daquele conteúdo você vai estar abordando naquele dia e naquele plano de aula? Tudo isso deve constar lá no seu planejamento. E aí, abordar um tópico de cada conteúdo em cada aula. No final do conjunto das aulas, você vai ter abordado todo o conteúdo. Outro ponto é a metodologia. A metodologia trata-se das atividades, procedimentos, métodos, técnicas e modalidades de ensino selecionados com o propósito de facilitar a aprendizagem. Então, o que é a metodologia? Nada mais do que o como eu vou fazer. E aí eu devo ter muito cuidado com relação a isso, porque muitos acham que colocar simplesmente aula expositiva já está dizendo o modo que você fez a aula. E não é bem assim, tá? A metodologia, na verdade, ela deve ser a parte mais detalhada do plano de aula, porque é essa parte que vai diferenciar você de todos os outros professores. É o como você faz, é o que você faz em sala de aula. Então, quando vocês forem escrever a metodologia, tentem falar como vocês vão iniciar aquela aula. Se vai primeiro colocar alguma coisa no quadro, entregar alguma atividade ao aluno, se vai começar primeiro questionando, fazendo perguntas, ou vai simplesmente colocar o assunto no quadro e esperar que os estudantes façam perguntas. Detalhem o passo a passo da sala de aula. O que é que vocês vão fazer? Tem que estar tudo na metodologia. Não deixem nada de fora. Outra coisa, a metodologia, ela não é simplesmente eu vou colocar um vídeo e pronto. Mas o vídeo, ele trata de quê? O que vem nele e como é que você vai fazer o link entre o vídeo e o conteúdo e poder estar administrando isso na sala de aula. Tudo isso deve ser abordado. Então, tenham cuidado quando vocês forem fazer seus planos de aula, porque no estágio 2 muitos voltaram e tiveram que refazer por causa disso. Por fim, a avaliação. A avaliação, ela na verdade deve acompanhar todo o processo, desde o início do planejamento até o final, quando a gente dá o feedback para os estudantes, né? Então, ele é um processo contínuo e que ele deve avaliar todos os sujeitos envolvidos no processo. Quem são os sujeitos? Todo mundo que faz parte da sala de aula. O professor, os estudantes e quem mais estiver lá. Então, se eu tenho um auxiliar, ele também vai fazer parte da avaliação. O professor, ele também tem que se avaliar. Será que minha postura em sala de aula fez com que eu atingisse os meus objetivos ou será que ela atrapalhou para eu chegar àquele objetivo final que eu desejava? Né? Então, se autoavaliar também é muito importante. E está avaliando o que os estudantes conseguiram aprender nesse tempo em que você está abordando o conteúdo. Então, eles conseguiram aquilo que eu planejei nos meus objetivos. Será que eles conseguiram entender aquilo que eu queria com o meu conteúdo e com a minha metodologia? Isso aí eu posso avaliar de diversos modos, seja por uma apresentação oral, por um trabalho em grupo, individual, até pelas tarefas em que a gente passa na sala de aula. Mas tem que haver uma avaliação. E também deve-se avaliar todas as etapas do processo. Não é porque eu fiz um plano de aula que ele vai estar lá, eu tenho que seguir à risca tudo que está lá e se eu não seguir vai estar errado. Não é bem assim. Né? Se eu faço um plano de aula e eu vejo que ele não funcionou, que ele não está funcionando, eu posso ir e modificar os próximos ou até modificar ele enquanto está acontecendo. Desde que haja um pensamento crítico por trás disso, que é muito importante isso. Você está revisando, mas também está vendo qual é a importância de você mudar aquilo. Será que o que eu vou mudar é por um ímpeto ou tem uma base por trás daquilo?
E também tem que avaliar o final. No final, eu consegui atingir aquilo? Então, a avaliação ela vai estar sempre fazendo parte desse processo. Por fim, vou deixar aqui essa mensagem, que a melhor maneira de ajudar uma pessoa é ensiná-la a pensar e não apenas dar tudo pronto. Então, tenha um bom dia, um bom final de semana e conversaremos pelo AVA sempre que vocês precisarem.